Convidamos a todos a nos recolhermos em preces, elevando os nossos sentimentos mais purificados às alturas dos benfeitores espirituais. Jesus, bom e amado Mestre, sê conosco nesta hora, Senhor. Manifeste a sua presença entre nós, através dos seus mensageiros, prepostos do seu amor na terra, que vem pacificar a humanidade, trazer alento e esperança aos corações desvalidos, aos tristes, aos sofridos. Derrama sobre nós, Jesus, a vossa misericórdia, para que em seu nome os prepostos do seu amor na terra possam amparar, socorrer e encaminhar as necessidades dos espíritos desta hora. Assim, Mestre querido, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Hoje nós vamos refletir sobre uma lição do Pão Nosso, a lição 130. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo que Jesus outorga à humanidade? Por jugo, nós entendemos que seja aquela canga, aquele limitador, colocado sobre o pescoço dos animais para que ele possa suportar a carga. Que jugo é esse que Jesus nos convida a tomar? E que jugo é esse que é leve? E que fardo é este que é suave? Quando o Espírito assume vivenciar os ensinamentos do Cristo, ele constrói como alicerce para a sua evolução o valor da humildade e, portanto, se torna manso e dócil, humilde de coração, e nesse momento ele realmente pode se libertar do jugo, da ganga, do domínio das suas iniquidades. Porque muitas vezes estamos sob o jugo dos nossos próprios vícios, estamos sob o jugo das nossas más paixões, estamos sob o jugo da nossa enfermidade espiritual, estamos sob o jugo das nossas próprias misérias íntimas. E Jesus, nesse convite do vinde a mim, ele mostra que nós podemos nos libertar desse jugo, desse domínio que impomos a nós mesmos, para assumir o jugo suave e o fardo leve. Mas para isso o convite de Jesus, vinde a mim, precisa ser aceito por nós. Para que eu possa trocar essas imensas dificuldades como um peso multissecular que eu arrasto ao longo das reencarnações, pelo jugo do amor e pelo fardo da caridade, porque essa é a lei. Esse é o jugo que Jesus nos propõe, o amor e a caridade. Então,
quando nós, vamos dizer assim, dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los desse jugo arquissecular das nossas transgressões à lei do amor. Jesus propõe essa libertação. E ele então faz o convite: vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. O que seria esse convite, vinde a mim? Quando que nós vamos sentir que nós dissemos sim para o convite de Jesus? Será que é quando entramos em contato com a sua doutrina? Não. Será que é quando ficamos entusiasmados com os seus ensinamentos? Ainda não. Será que é quando nós ficamos simpatizantes dos postulados do Evangelho? Ainda não, porque estes são os seguidores, mas não são os trabalhadores da seara do Cristo. Para nós sentirmos e hoje sugerirmos que identifiquemos, quando eu disse sim a Jesus, se é que já disse, e nós vamos perceber que nós já dissemos ou diremos sim a Jesus quando? Quando aquilo que eu já conheço do Evangelho eu já vivo. Isso é que faz a transformação do jugo e alivia o fardo. Porque enquanto nós estamos entusiasmados, vivificados, nos alimentando desse conhecimento tão esclarecedor que é importantíssimo, mas sem dizer sim ou sem ter feito a aplicabilidade do que sei em mim, eu não terei dito que eu disse sim a Jesus. Isso precisa ter uma reflexão em nós, né? Porque para eu sentir o efeito, quando nós aplicamos o conhecimento adquirido, a primeira estrutura energética que eu construo dentro de mim é a fé. Quando eu experiencio o que já conheço, mas ainda não vivia, passo a viver, estruturo a fé. Estruturando a fé, acende em mim a progressividade da esperança e motiva o espírito para a caridade. Está no Evangelho. E é nesse momento em que eu estruturo a fé, porque experiencio o que já sei, me motivo a estar com o próximo na prática do bem constante, nesse momento eu posso dizer que foi o momento em que eu disse sim ao convite de Jesus, que esse convite de Jesus, ele é constante na humanidade. Ele disse aos seus apóstolos: quer vir ter comigo, implantar o reino de Deus no coração dos homens? Mas Jesus continua dizendo isso para cada um de nós. Como que Jesus imanta, instala em nosso ser espiritual este convite? Onde está infundido em nós esse convite, esse chamamento? Através de um plano de amor feito para nós. Esse plano de amor feito para nós se chama planejamento reencarnatório, para que a cada percalço do caminho eu possa testemunhar do que já sei. E fazer um novo caminho, e com isso o meu jugo pesado, aquilo que me arcava, o peso milenar das minhas dificuldades, vão se aliviando. E eu passo a assumir não mais o domínio das imperfeições morais, das enfermidades e dos vícios, mas eu passo a assumir o domínio de Jesus, ou seja, da lei de Deus em nossas vidas. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra.
Não obstante o amorável convite, é que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes, como nós mesmos, o procurem para a aquisição do ensinamento divino. O movimento é irmos a Jesus. O movimento é nosso, é voluntário. O movimento é consciencial. Nós temos que alavancar a nossa vontade para ir ao convite do Mestre. Mas o convite do Mestre para ir ter com ele não é a beatitude, não é a contemplação, não são as práticas externas, não é a frequentação de cultos religiosos, não é o domínio literário sobre a sua doutrina religiosa. Quando Jesus nos disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, que a vossa alma encontrará descanso, do que eu preciso descansar? Dos tormentos. Os tormentos íntimos. Quando que o espírito descansa do tormento? Quando ele está na ação reparadora do que ele veio fazer na terra. À medida em que ele repara o que ele veio fazer na terra, o jugo fica leve. E ele passa a assumir uma outra determinação de domínio para si, o domínio do cristianismo em sua vida. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. É como se nós quiséssemos acalentar dentro de nós a tristeza, o sofrimento, a vitimização, e não quisermos ainda trabalhar a causa das nossas aflições terrenas. Nós vamos deter um pouco o nosso pensamento nessa frase. É que o Mestre, no vir a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento superior. Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele nos explica que o homem, ele sente durante a sua vida 2 tipos de tristeza. Uma tristeza que salva e outra tristeza que representa a morte. Parece figurado isso, mas é muito importante que nós possamos compreender, porque é impossível nós estarmos num mundo de provas e expiações e não sentirmos tristeza. É impossível. Mas nós temos que identificar que tipo de tristeza que nós sentimos. Porque, dependendo da tristeza, nós ouvimos esse chamado vinde a mim. E dependendo da tristeza, não. Então, qual é a tristeza que salva? É aquela tristeza que quando nos acontece alguma coisa, como por exemplo a perda de um ente querido, e obviamente nós ficamos tristes pelo distanciamento por algum tempo, porque sabemos que a morte não existe, mas essa tristeza, ela pode ser aquela tristeza com entendimento, uma tristeza sem revolta, uma tristeza que nós entendemos os desígnios de Deus em nossas vidas. E esse entendimento nos salva o espírito dos equívocos que ele pode viver ante aquela tristeza. Ao contrário, quando
isso nos acontece e nós nos revoltamos, nos distanciamos de Deus, isso causa em nós uma paralisia, uma estagnação. E o que está estagnado e paralisado é morto. É a tristeza que mata. É a tristeza que nos paralisa, que nos enrijece, que nos distancia de Deus. Há tristezas que nos salvam quando nós percebemos que erramos, que nos equivocamos e que, mediante a essa situação, nós iniciamos um processo profundo, íntimo, de arrependimento. É óbvio que um espírito que está arrependido, ele está numa tristeza profunda. Porque ele poderia ter feito diferente. E não fez porque não sabia, porque não deu conta, não importa. Mas o estado de arrependimento, que é muito diferente da culpa e do remorso, o estado de arrependimento, ele nos predispõe a um processo de regeneração através daquelas situações dolorosas que nós temos que passar, que são situações necessárias para o nosso aprendizado, que são aquelas expiações, mas amenizada pelo arrependimento. E depois nós vamos reparar aquela circunstância intimamente e externamente. Porque o mal que nós fazemos, seja ele qual for, ele tem uma repercussão íntima e uma repercussão externa. Porque nós fazemos parte de um todo. E se nós nos prejudicamos, mesmo que seja a nós mesmos apenas, isso causa um prejuízo para o todo, porque não estamos dissociados. Então o espírito, quando ele ouve esse chamado vinde a mim, quando essa tristeza é a tristeza que salva, que o Paulo traz para nós, que é o arrependimento. Então a importância de nós entendermos, nesse momento que nós estamos vivendo, que tudo que está acontecendo é fruto das nossas invigilâncias, de não acionarmos a nossa consciência. Então, por exemplo, todos nós, mais ou menos, estamos contribuindo nos últimos 50 anos com o desequilíbrio da natureza, cada um do seu jeito e da sua forma particular. Mas muitos de nós não se arrependem disso. Não tem nenhum arrependimento e nem pensam que assim agiram. Nem têm essa consciência. Portanto, quando as situações mais delicadas vierem ao nosso encontro, é bem provável que nós comecemos a reclamar, no lugar de dar graças a tudo. É bem possível que nós nos sintamos injustiçados. É bem possível que a gente se revolte. Por quê? Ainda não estamos arrependidos, nem percebemos. E aí, como é que a gente vai ouvir vinde a mim? É impossível. O convite não primeiro. O convite não é ouvido por nós, porque nós estamos bloqueados para isso. Para que nós possamos ouvir esse vinde a mim, é necessário
que nós estejamos num estado de alma compatível com estas vibrações dos ensinamentos divinos, que diz essa frase. Então, nesse momento da nossa vida, nós temos alguma coisa claramente no nosso campo mental da qual nós nos arrependemos, que nós percebemos que a nossa forma de agir não foi correta, que nós abusamos dos recursos materiais, que nós abusamos dos recursos que o Pai nos ofereceu de alguma forma. Porque se nós estamos nesse momento, é hora de sentir esse chamado, vinde a mim, para que nós possamos fazer a correção da rota. Porque esse momento tão grave da humanidade, tão grave, muitos de nós continuamos nos intoxicando de várias maneiras. O tóxico da inoperância, o tóxico da tristeza, que é só revolta. Aumenta o jugo. Aumenta o jugo. Então, o planeta está dando sinais claros, bem claros para nós, que nós não estamos de maneira nenhuma nos comportando bem. E esse comportamento equivocado é fruto, inquestionavelmente, dos nossos equívocos íntimos. Mas se eu olho para mim mesmo e digo, não, eu não tenho nada do que me arrepender. Eu não tenho nada com essa crise que está aí. Eu não tenho a minha parcela de responsabilidade nisso. Eu não tenho do que me arrepender. Então, o que vai acontecer? Quando essas consequências vierem, como eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu vou me sentir injustiçado, perseguida pela injustiça divina, que obviamente não existe, mas faz parte das nossas loucuras. E esse estado de revolta vai nos entristecer, só que é a tristeza que mata. É a tristeza que causa a morte. Porque essa tristeza, ela é fruto de uma inação do espírito, de uma falta de movimento coerente com as leis divinas. Para se libertar. Para se libertar. Então, coisas bem simples, bem mínimas. Se eu posso usar um saquinho para recolher o lixo, e eu prefiro pegar em 2 etapas, porque pode ficar mais pesado ou mais leve, e eu acho que isso não tem nada a ver. Quando eu olho para um rio, como muitos que correm pela nossa nação, e vejo que o que está fluindo ali não é mais água, mas é dejeto. E isso eu percebo que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu não sinto o quanto tem da minha parte ali. É impossível que eu possa ter uma tristeza que salva.
Porque esses momentos de tristeza são importantes para o espírito, porque é uma correção de rota. Quantos de nós nos encontramos tristes porque momentaneamente estamos impedidos de realizar as loucuras que viemos fazendo há séculos? Da ansiedade. E isso, como a Célia está falando, promove uma ansiedade absurda. Porque muitos de nós nos entristecemos porque alguma coisa nos acontece, nos tira do aparente equilíbrio, e com isso nós nos entristecemos. Mas nos esquecemos que aquele movimento é movimento da lei, para nos tornar mais saudáveis. Então é importante, nesse momento do Evangelho, que a gente direcione, que nós possamos direcionar o pensamento para nós mesmos e deixar bem claro para nós qual é a minha parte nisso tudo que está acontecendo. Me arrepender, me predispor a passar por aquelas situações de expiação, porque elas virão, e de reparar. Sem esse nível de reflexão, o que vai acontecer conosco? Vamos perder de novo, uma vez mais, outra vez, a feliz oportunidade de corrigir rota. É íntimo. E aí a pergunta, né? Que mudança efetiva eu vou fazer daqui para frente? Então nós estamos nesse momento de toda hora, o tempo todo, perguntar se a tristeza nos alcançar, se é aquela que salva ou que mata. Vamos fazer a nossa prece. Irmãos queridos, uma vez mais vamos orar. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para que nós possamos receber dos eflúvios divinos que todos os dias, que todos os minutos, que a cada segundo nos alcançam. Bênçãos que vêm do nosso Pai para nos fortalecer. Um convite eterno para que nós possamos nos alinhar com as leis divinas. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa em nossas vidas. Que nos encontramos em Seu nome, para aprendermos as Tuas lições de vida eterna. Que aonde quer que estejamos, Jesus,
possamos estar em Seu nome. Que nós possamos realizar com vigor e bom ânimo aquilo que viemos fazer na terra, Senhor. Em primeira instância, conosco mesmo e com aqueles que generosamente o Senhor colocou em nossos caminhos. Que aonde quer que estejamos, possamos estar em nome do bem e da verdade. Possamos estar atentos para não sermos agentes de destruição, de discórdia e do mal. Ampara-nos, Mestre. Socorre as nossas necessidades mais íntimas e convida-nos ao trabalho na Sua seara, Senhor, para que possamos nos enriquecer de experiências felizes e mais experientes, possamos nos tornar servidores melhores. Abençoa, Senhor, a nossa família, a família dos nossos amigos, a família daqueles que ainda não aprendemos a amar. Abençoa, Jesus, a família da terra toda, de toda a humanidade. E inspira todos nós a estarmos sintonizados com o nosso Pai, confiantes em dias sempre melhores, mais luminosos, e que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.